Olá, sapientes, bem-vindos a mais um vídeo aqui do Zuga. Eu queria começar por perguntar se vocês estão tão fartos como eu de ver cartazes idióticos como estes aqui do Bloco de Esquerda na rua, onde eles dizem aqui, como vocês podem ver, lucros pagam menos impostos, os ricos agradecem. Eu gostava de vos dizer, Bloco, não são só os ricos que agradecem, é toda a economia que agradece. E toda a economia inclui todas as pessoas que usufruem e participam nessa economia, incluindo as pessoas que vocês dizem que querem ajudar, mas que acabam prejudicadas por causa deste tipo de retórica. Então é completamente incrível ver que este tipo de mensagem populista de esquerda, da inveja, da ignorância coletiva a nível económico, continua a ser propagandeada aqui em Portugal. E entristece-me um pouco, porque tal como eu disse, este tipo de cartaz e esta mensagem política que estão aqui a fazer e a utilizar como meio de comunicação para passar a sua mensagem, não é? De propaganda do Bloco de Esquerda, tem acima de tudo dois alicerces principais. O primeiro é uma ignorância generalizada relativamente a como o processo económico funciona, o que é estranhar até, porque a Mariana Mortágua é doutorada em Economia, ela penso que tirou o doutoramento em Economia na Universidade de Estudos Africanos e Orientais da Universidade de Londres, algo assim do género. Talvez isso explique alguma coisa, não sei. E depois, acima de tudo, eles passam esta mensagem, porque esta mensagem cola na ignorância generalizada de literacia financeira e económica aqui em Portugal. Porque as pessoas, acima de tudo, quando não percebem como é que riqueza é gerada e como é que gerar essa riqueza inevitavelmente cria um regime de incentivos correto, isso vai reverter depois de volta na sua vida com melhor qualidade de vida, com melhores salários, com melhor oferta no nosso mercado, etc. Mas, acima de tudo, esse é o primeiro ponto. Ignorância coletiva relativamente ao sistema económico. Segundo ponto, a inveja. A inveja. As pessoas não entendem como é que os ricos se tornam mais ricos, não entendem, acham e caem nesta esparrela de que a única forma das pessoas ficarem ricas é roubando aos trabalhadores e pronto. E continuamos num país de miseráveis, onde nós tentamos crescer economicamente, mas nem sequer conseguimos crescer ao nível da inflação. E então aquilo que acontece ano após ano em Portugal é que cada vez as pessoas vivem pior e caminhamos para ser provavelmente a das primeiras gerações a viver pior que os seus pais. O que é bastante triste. Em Portugal é bastante triste nós vermos isso acontecer, porque tipicamente as pessoas têm esta sensação de que as coisas ficam cada vez melhores, que nós vamos sempre viver cada vez melhor. Mas isso não é verdade. E não é verdade porque basta olhar para os exemplos magníficos e utópicos e sistemas de outros países que estes partidos defendem, tal como a Venezuela, o Brasil, que agora com o Lula lá e etc., para nós percebermos que isso não é verdade. As coisas podem piorar e piorar de forma muito significativa e muito rápida. Então nós temos este pilar da ignorância coletiva e o pilar da inveja. Duas somas incríveis para criar aqui uma equação de miséria e continuação de pobreza em Portugal, que me deixa bastante desapontado e bastante triste. E vejam o quanto eles se orgulham disto. Reparem aqui no quanto eles dão a cara aqui pela magnífica mensagem de que lucros pagam menos impostos, os ricos agradecem. Malta, vamos lá ver se nos entendemos. Sem lucro, não existe incentivo para o investimento. Sem incentivo para o investimento, não existe maior concorrência no mercado. Vão ser simplesmente os mesmos players ou player nenhum, porque não existe incentivo sequer para entrar naquele mercado. Sem concorrência, não vai haver mais oferta de trabalho. Sem mais oferta de trabalho, não existe pressão sobre a quantidade de pessoas que está a oferecer o seu trabalho para as conquistar. E, como tal, salários maiores nunca vão ser gerados. Portanto, se vocês quiserem afastar o lucro, principalmente o incentivo para ter mais lucro por parte das pessoas que estão a querer criar trabalho e oferecer valor à nossa economia e às pessoas, porque quando se diz oferecer valor à nossa economia, às pessoas, não é? Porque ao contrário daquilo que é a ação estatal, os empresários não podem obrigar alguém a comprar os seus produtos, têm que os convencer voluntariamente. O Estado não, o Estado pode-te obrigar a pagar impostos, senão vais preso e se resistires és morto, pronto, tão simples quanto isso. Mas estas pessoas acham que os verdadeiros criminosos são estes empreendedores que dão emprego às pessoas, colocam pão na mesa de famílias, de forma completamente livre, voluntária e que dão-lhes soberania e independência económica. Esses sim é que são os verdadeiros inimigos da nossa sociedade. É incrível ver isto, é incrível. Mas reparem que existem outros exemplos. Eu vou aqui dar outro exemplo de um influenciador, eu acho que é provavelmente a melhor forma que eu tenho de classificar o anjo da retaliação no X. Vocês, se andarem por lá, vão ver. Vocês podem ver que ele reagiu aqui a esta notícia. Trabalham, têm um rendimento mensal, mas vivem na rua. Fenómeno está a aumentar em Lisboa. E ele diz aqui, ó, o capitalismo está quase a funcionar.
só precisamos de liberalizar um pouco mais o mercado. E pronto, ele faz aqui uma espécie de ironia, mas o mais irónico é que ele está a acusar o mercado de causar um problema, oferecendo como solução a sua utopia ridícula de planeamento central por parte, por exemplo, do mercado habitacional, que este é o problema, o mercado habitacional é que elas não conseguem aceder, quando o Estado é que é o principal causador do problema habitacional estar como está. Nós construímos 8 a 10 vezes menos casas do que construímos nas últimas 3 décadas. E a burocracia só aumentou. Os limites à construção e a quantidade de tempo que demora a aprovar projetos e etc. só aumentou. Os impostos só aumentaram. Eles recusam-se a baixar IMIs, recusam-se a baixar qualquer tipo de imposto de acesso à habitação, tirando, por exemplo, para os 35 anos, o que é irónico, porque apenas esse estendo acesso a comprar casas sem IMT e imposto de selo, acabam por aumentar depois artificialmente o preço das casas porque a oferta não está a acompanhar a procura, porque eles não estão a resolver o problema core, que é a oferta, e então as pessoas a quem não lhes foi dado este benefício e retirada de impostos, as pessoas que continuam a pagar IMT, que continuam a pagar imposto de selo, que têm mais de 35 anos, que tiveram o azar de nascer na década errada, sei lá, eles vão ter não só o prazer de continuar a pagar esses impostos, como o prazer de pagar um preço inflacionado das casas, porque eles aumentaram artificialmente a procura das pessoas com menos de 35 anos, porque lhes baixaram cerca de 5, 6, 7 mil euros, dependendo do preço da casa que eles compram. Portanto, imaginem o quão ridículo e absurdo isto é. Eles apresentam como solução para um problema algo que vai maximizar ainda mais o problema. É a típica frase, não é? Eles primeiro partem-te as pernas, depois dão-te as muletas. É assim que funciona. Aí depois vão dizer, estão a ver, o mercado está desregulado, isto não se consegue regular sozinho, o problema é o mercado livre, quando eles são os causadores disto tudo. Eles são os causadores disto tudo. Nós sabemos perfeitamente porque é que não se constrói mais casas em Portugal. Porque é um inferno burocrático aprovar qualquer tipo de casa. Eu dou o meu exemplo. Eu quando comprei a minha casa, eu só para conseguir uma licença de habitabilidade que já estava pré-aprovada há décadas atrás, que era só ir lá buscar, comprovar que a casa não tinha tido mudanças estruturais significativas, vir aqui um fiscal aprovar qualquer coisa e fazer uma assinatura da pessoa responsável pela pasta de habitação na Câmara, eu esperei 8 meses. 8 meses. Ouçam, eu não pedi qualquer tipo de aprovação para modificações na casa, eu não pedi para fazer projeto, eu não pedi absolutamente nada. A única coisa que pedi era um papel que eu nem percebo porque é que existe, um papel que chama-se certificação de habitabilidade ou algo assim do género, que basicamente me permitia viver nesta casa. como se eu não quisesse viver nesta casa a não ser que ela tivesse condições. Eu sou tão estúpido e o Estado tem que ser tão paternalista que me tem que ajudar a tomar essa decisão também. Tem que garantir por mim que a minha casa tem condições para eu viver. Porque é muito melhor eu esperar 8 meses para viver numa casa, é muito melhor, do que não ter uma casa para viver, mas pronto, opá, ao menos não vives numa casa, é melhor viveres na rua do que viveres numa casa que não tem condições, que nós dizemos que não tem condições, porque tu és estúpido e não sabes decidir isso sozinho. Então imaginem, 8 meses que eu esperei por esse papel, imaginem construir. Então isto acaba por acontecer o quê? Acaba por acontecer, ironicamente, o que esta gente acusa o mercado livre de fazer, que é, criam-se monopólios de pessoas que têm os contactos certos, que por baixo da mesa conseguem acelerar as coisas, e para o comum dos investidores ou aqueles que não têm contactos, nada acontece. Então, isto o que é que acontece? Para as pessoas que constroem novas habitações, é impecável que não haja concorrência. É ótimo que não haja concorrência. Então, se eles conseguirem limitar a partir do uso da influência das câmaras municipais e do Estado que não haja concorrência, fantástico. Eu faço 10 casas por ano, tenho o mesmo lucro que teria do que se em regime de concorrência fizesse 100 ou 200 casas, fogo, fantástico. Eu tenho tudo a ganhar como construtor de casas com o preço aumento. Tenho tudo a ganhar. Eu e os outros que entrariam nesse mercado, que se veem barrados de entrar nesse mercado por causa do nível que nós temos de burocracia absurda no nosso país. E esse é o principal problema. Acima de tudo, nós temos uma ignorância generalizada neste país e este continuar de mensagens ridículas e aproveitamento político de pessoas que não sabem do que é que estão a falar, e o português estúpido continua a cair nesta esparrela. Portanto, malta, acordem, mandem este vídeo para os vossos amigos do Bloco de Esquerda. O Natal está aí a chegar, portanto, comprem também uma t-shirt incrível na nossa loja. Eu vou passar aqui o nosso banner na nossa loja.zugapodcast.com. Vocês lá têm t-shirts boas para mandar para o vosso amigo conservador, para o vosso amigo libertário, para os vossos membros da família. Passem por lá e comprem na nossa loja. E não se esqueçam que este vídeo é patrocinado pela Prozis, ok? Portanto, usem o nosso Zuga TV
como código para terem 10% de desconto em qualquer compra na Prozis, agora para este Natal. Portanto, malta, um grande abraço para vocês, até à próxima e nunca se esqueça, a ignorância é a arma deles e a sapiência é a nossa. Um abraço.